Amém? Glória a Deus. Gostaria de saudar a amada igreja mais uma vez com a paz do Senhor. No final do culto nós vamos estar distribuindo e vamos nos alegrar, porque a gente vai ajudar a obra, tá certo? Então abre a tua Bíblia aí, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12. Aleluia. Hoje nós tivemos uma aula abençoada com os casais, bem demorada, a aula cumprida, nós saímos daqui quase 1 hora da tarde, mas foi uma bênção. 1 Coríntios 12, versículo 1. E assim, falando muito dos frutos do Espírito, né? Podemos explicar os frutos do Espírito, mas também falando dos dons. E nos dons, a apostila manda que os irmãos procuram o pastor, então eu resolvi trazer hoje alguma coisa sobre os dons, tá certo? Quero que você fique atento. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Quem encontrou diz amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Aleluia. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos imundos, conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, a outro operação de maravilhas, a outro profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis sentar e as crianças façam silêncio, porque atrapalha aqui. Glória a Deus. Como foi dito hoje pela manhã, nós nos congregamos, tem pessoas com 20, 30 anos na igreja, e quando você pergunta a ele sobre o fruto do Espírito, ele não sabe o que é. Sobre os dons do Espírito, ele também não sabe explicar quais são os dons do Espírito, ou como age os dons do Espírito, amém? Então nós vimos Paulo, ele já começa dizendo acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha aí, havia uma ignorância, o pessoal na igreja de Coríntios não entendia, assim como hoje nós temos percebido que o povo ainda não entende como age, tá certo? Os coríntios não compreenderam o modo como o Espírito Santo opera através dos indivíduos e abusaram do uso dos dons espirituais. Não, quando não se entende, você abusa dos dons. É o que nós estamos vendo hoje. Pessoas não entendem como agem os dons do Espírito e tem feito essa bagunça dentro da igreja. Tem feito verdadeira brincadeira, aparentemente encarando-se como fins em si mesmo. Em particular, eles não compreenderam o uso público adequado do dom de línguas e frequentemente perturbavam a ordem nas reuniões. Lá em 1 Coríntios eles não entendiam inclusive os dons de língua e já perturbavam a reunião, porque usavam
usavam o dom de línguas da maneira que eles entendiam que era. Assim como nós vemos hoje dentro das igrejas. É aquele pessoal, como se diz, tudo acha que estão falando língua ao mesmo tempo, é um parap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 á, que ninguém entende nada. E Paulo disse: irmão, vocês têm que deixar de ser ignorante. Eles também não compreendiam o poder do Espírito, encarando as operações do dom do Espírito como possessão compulsiva, negando a vontade. Aí Paulo responde a esse problema, mostrando a necessidade de manifestação dupla do Espírito. Eles não entendiam, achavam que era uma possessão. É como a gente vê hoje, irmãos. O que o povo está fazendo dentro da igreja é como faz as religiões pagãs, que buscam as entidades demoníacas e entram em transe e começam a rodar, começam a pular, começam a bolar pelo chão. Irmão, se isso é possessão, o poder do Espírito não é possessão demoníaca. O Espírito Santo se manifesta através do poder na vida do crente. Amém? A necessidade de motivos carinhosos e altruístas nessa manifestação. O Espírito, ele age para abençoar. O Espírito Santo, ele é educado. A necessidade de autocontrole, de manter um comportamento ordenado e edificante nos cultos coletivos. Deus não é Deus de brincadeira. Tem que se ter controle. Tem que manter um comportamento no culto, na hora da pregação. Então hoje o que a gente vê é essa brincadeira toda, é o corre-corre, pula-pula, é a gente rodando, caindo, o povo jogando. Isso aí não é ação do Espírito Santo. Não é assim que se manifesta o Espírito Santo de Deus. Os dons do Espírito não funcionam dessa maneira. Paulo, ele introduz 3 princípios. Primeiro, o princípio de controle consciente. Diferente do paganismo, o poder do Espírito Santo não impele a pessoa a impetuosos atos de corrupção. O Espírito Santo não leva a pessoa a dar aqueles gritos, a dar aqueles pulos, ficar se batendo. Isso é coisa de religião pagã, na qual as identidades demoníacas tomam conta do corpo daquela pessoa. O Espírito Santo é consciente. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, que habita no crente, que na hora que habita é para dar poder ao crente. Mas hoje tornou-se essa brincadeira, que as pessoas hoje vêm para a igreja atrás disso. Se não vê uma igreja com pula-pula, com corre-corre, com o pessoal rodando, com o cabo aqui sapateando e não lê nem a palavra, se não vê isso, vão embora. Mas uma coisa eu digo para vocês: aqui não vão ver, porque nós nos voltamos para o ensinamento da palavra, para que você, quando tiver o Espírito Santo na sua vida, você saiba o que está acontecendo. Segundo princípio, Paulo vai dizer: o princípio de que Cristo é glorificado. Todas as manifestações do Espírito Santo se harmonizam com a vontade sobre Jesus. Meu irmão, onde é que Cristo é glorificado? Nessa brincadeira que estão fazendo aí. Onde é que se manifesta Cristo nesse cai-cai? Vocês são crentes, vocês leem o Evangelho. Quantas vezes vocês viram Jesus fazendo isso? Quantas vezes vocês viram os discípulos de Cristo rodopiando, gritando e bolando pelo chão, imitando águia, imitando pavão, imitando... Parece o jogo do bicho. Tem que ser, irmãos, como Paulo diz, a visão é glorificar o Cristo. Desde quando isso aí glorifica o nome de Jesus, meu irmão? As pessoas ficam atrás. Não, ali aquele pastor é canela de fogo, é espiritual, o homem sapateia, pula, rebola do lado e anda atrás disso. Mas olha para a vida dele se muda alguma coisa.
Olha para a vida deles se transformar alguma coisa. Naquele momento, eles ficam passivos de presenciar a ação de um Espírito que não é o Espírito Santo. Mas quando chega em casa, a vida está do mesmo jeito. O marido está na cachaça do mesmo jeito, os filhos estão na droga do mesmo jeito, o desemprego está batendo na porta do mesmo jeito, o casamento está desmantelado e as pessoas lá rodopiando e pulando. Irmãos, nós temos que entender a verdade que Deus, como Deus usa o Espírito Santo, amém? Paulo vai dizer, no terceiro ponto, o princípio da fé é exposto no credo, principalmente a obra do Espírito Santo, é levar as pessoas para Jesus de Nazaré. O que tem que acontecer com a ação do Espírito Santo é que as pessoas se alegrem de encontrar Jesus. Mas quando você vê isso acontecer, as pessoas não andam atrás de Jesus, andam atrás do pastor Canela de Fogo, andam atrás da profetada, andam atrás de pessoas que vão falar na vida dela, mas não andam atrás de servir a Cristo com a sua vida, não andam atrás de servir a Cristo com o que tem de melhor. Os dons do Espírito Santo não é para isso não, meu irmão. Esse dom pode ser de qualquer espírito, mesmo do Espírito Santo. Tá certo? Paulo, ele identifica um dom espiritual como uma capacidade sobrenatural concedida ao indivíduo pelo Espírito Santo. É capacidade, gente. Deus capacita o crente, capacidade de entender a palavra, capacidade de pregar o evangelho, capacidade de ser usado em cura, não para fazer essas balelas que vocês veem aí todo dia. Não como uma habilidade natural intensificada. Assim, cada dom é uma manifestação do Espírito, amém? O dom do Espírito Santo é manifestação do Espírito, não é aquela coisa engessada, decorada, que você bota uma criança e mais tarde a criança está falando em língua do jeito que viu o outro falando aí, está sapateando, como vocês vê o Pedrinho com 5 anos de idade, sapateia, faz o que? Irmão, Paulo diz o que? Começou dizendo no canto: não quero que vocês sejam ignorantes. Porque o ignorante, meu irmão, é aquele que acredita numa coisa dessa, vendo a vida dele sem dar resposta, sem Deus dar resposta. Continua na mesma miséria, continua na mesma peleja. E lá envolvido nessa coisa, atrás de revelação, a revelação está na palavra de Deus, meu irmão. A revelação está na tua vida em obediência. A revelação está no teu testemunho de vida. Aí Deus vai na frente e abre, como fez com o irmão Rochinha. Só tinha uma vaga, tinha 20 pessoas e ele ainda foi o último que chegou. Jesus é bom demais, porque se eu fosse Jesus, eu não tinha dado a vaga a ele, não. Tinha chegado atrasado. Era só uma vaga e Jesus ainda abriu 2. Eu tinha dito, dei uma pisa nele e mandei ele embora, porque... Mas é porque, por conta, o mistério está em servir ao Senhor. Os dons do Espírito são, olha aí, palavra de sabedoria, palavra de ciência, dom de fé, dom de cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de língua. Vocês viram que a variedade de língua está lá no final. E os crentes hoje só querem, não, só se não falar em língua não é espiritual. Está lá no final. E depois dela vem a cobertura, a interpretação. Se não tiver, fica calado. Vocês viram nos 9 dons do Espírito aqui, o sapateado, a unção do canguru, a unção da águia. Vocês viram aqui alguma coisa desse tipo? O caicai em nome de Deus. E por que a maioria das pessoas acredita nessa balela? O rodopiar em nome de Cristo.
falar para vocês hoje e ensinar o que é o dom. Aí você sai daqui acreditando nessas coisas se você quiser. Esses 9 dons especificam a variada distribuição necessária para uma manifestação completa, quando há necessidade. Porque os dons não é para benefício próprio, é para benefício do outro. Deus não dá o dom para tu querer ser mais espiritual de ninguém, tu ser curandeiro, Deus te dá o dom para abençoar teu irmão, não é para abençoar você não. Portanto, se você conhece um canela de fogo, não vá atrás desse canela de fogo não, vá atrás do fogo do Espírito para a sua vida, porque o fogo do Espírito na sua vida vai trazer mudança. Primeiro dom, palavra de sabedoria. É o que esse povo não tem, nenhuma. Palavra de sabedoria é uma declaração espiritual num dado momento, pelo Espírito, sobrenaturalmente, revelado à mente o propósito e o caminho de Deus aplicado a uma situação específica. Você está entendendo? Sabedoria vem do alto. E Deus derrama sabedoria no coração daquele servo fiel, ao entendimento dele, dá o dom, para que numa necessidade da igreja ou de alguém, ele tenha sabedoria de Deus para levar uma palavra. E essa sabedoria não diz que o cara tem que passar meia hora pulando. E é um dom que não é dado para todo mundo. Palavra de ciência. Porque se eu tivesse mandado se levantar todo mundo aqui relacionado aos 9 dons, eu acho que não ia sair 5. Palavra de ciência é uma revelação sobrenatural de informações relativas a uma pessoa ou acontecimento feito a um propósito específico, normalmente peculiar, tendo a ver com uma necessidade imediata. A palavra de ciência, é uma revelação sobrenatural para que aconteça num momento peculiar, num momento de necessidade da igreja ou de alguma pessoa, e esse dom vem na vida do crente para ele ter uma resposta de Deus. Eu ainda não vi dizendo que o remédio é pula-pula e cai-cai. O dom de fé. Perguntei de manhã hoje quem tinha o dom de fé, né? O dom de fé também não é para todo mundo. Não é a fé corriqueira que você tem para a salvação. Você tem fé para a salvação, amém? Mas o dom de fé não é dado a todo mundo. O dom de fé é uma forma de fé que vai além da fé natural e da fé para a salvação. Ela confia sobrenaturalmente e não duvida em relação aos assuntos específicos envolvidos. O dom de fé, quem tem o dom de fé, tem a certeza, a confiança e a confirmação de Deus diante de toda a atitude que ele está tomando. Ele não duvida no coração, por isso que é dom. O dom de fé age como Pedro diz, quando passa por aquele aleijado, aquele coxo. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. No nome de Jesus, levanta e anda. Sabe de fé? Agora eu pergunto, você disse que tem fé? Tem para o seu dia a dia, para a salvação. Mas você tem fé suficiente para chegar no aleijado e dizer isso? Quem é que tem aqui? Sabe por que não tem? Porque será que dá certo? Quando você duvida, meu amigo, isso não é dom de fé. Você tem a fé simplesmente para te manter vivo na presença de Deus. Você tem fé suficiente
para chegar numa tribo indígena, como alguns crentes têm, e ter acabado de falecer alguém, o cara diz, bora, tu não disse que o teu Jesus ressuscita morto? Faz aí, ou tu vai morrer. E o cara chega lá, em nome de Jesus, o morto se levantar. Você tem fé para isso? Isso é dom espiritual. Dom espiritual não é balela, não é zoada. Os dons são algo que o Espírito Santo dá a quem Ele quer. Dom de cura são aquelas curas que Deus realiza sobrenaturalmente pelo Espírito. O plural sugere que, como existem muitas doenças e moléstias, o dom está relacionado à cura de muitas desordens. Então é aquela cura que age pelo Espírito Santo, onde o médico diz que não tem mais jeito, onde não tem mais solução, onde o médico só pode ir até aquele momento, aí Deus usa o servo dele para ir lá e impor as mãos e determinar a cura. Isso é dom de cura, porque é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E eu ainda não vi gritaria, rebolada e caicai nos dons. Eu ainda não vi. Dom de operação de maravilhas é uma manifestação de poder além do curso normal da lei natural. É uma permissão divina para se fazer algo que não poderia ser feito naturalmente. Elias diz, aponta e diz, vai chover por 3 anos. Qual é o homem que pode determinar a natureza? É preciso ser um dom de maravilha. O sol parar, é preciso ser um dom de maravilha. Dom de maravilha, é dom. E eu ainda não vi a zoada, o canela de fogo, o caicai e o barulho. A revelação, eu ainda não vi, meu irmão. Você pode até dizer, como já disseram comigo, pastor, aí é igual o tronco do bananeiro, não pega fogo não, mas eu pego. Eu não pego é corda. Porque para não pegar corda eu fui estudar e aprender de Deus e ter vida com Deus. Dom de profecia. A palavra de Deus diz, olha, é bom que tenha o dom de língua, mas procure o melhor dom. Dom de profecia. Vocês cuidado com os profetas de Deus. Ou cuidado com esses das profetadas aí, que conhece a tua vida, que sabe a tua vida, que anda investigando a tua vida e fica entregando recado. Deus não é menino de recado não, gente. Rapaz, Deus vai entregar o recado. Eu vou estar fazendo Deus de menino de recado, Luiz. Deus não é menino de recado não, rapaz. Profecia é uma revelação divina, em nome do Espírito Santo. É uma revelação edificante do Espírito para o momento. Um discernimento súbito do Espírito, sugerindo exortação e conforto. A profecia é profecia de exortação, de conforto. Mas os crentes só andam atrás de profetada de bênção, de exortação ninguém quer. Quando a profecia vem para mandar o cara tomar jeito na vida dele, se ajeitar, abandonar a mentira, abandonar a prostituição, o adultério, ele diz, foi para tu, não foi para mim não. Então o profeta não é para ele, é só para os outros. Verdade. A profecia está aqui nesse livro, ó. Rochinha profetizou para vocês hoje. Quer profecia de Deus? Olha, quando você estiver esperando de Deus e Deus usar um profeta para você, faça a prova dele. Aleluia, Deus, eu creio. Faça a prova. Não discuta, não duvide e não receba. Espere no Senhor, porque se a profecia foi de Deus, vai acontecer. Porque um profeta
que chega para falar da tua vida e te entregar um recado, mas ele trai a esposa, ele mente, ele não paga as contas dele. Rapaz, e o Senhor me diz na minha Bíblia que não pode. Árvore que não dá fruto tem que ser cortada. Vocês estão entendendo? Prova o profeta. Quando o cara te entregar um recado, olha, Deus vai revelar no coração do verdadeiro profeta. Amém? Vamos dar um exemplo. Uma necessidade que a irmã Socorro está passando, uma aflição que ela está passando. E eu, como profeta de Deus, Deus revela para mim naquela hora que ela está passando uma luta. Sabe o que é que eu vou dizer para ela? Aqui dentro, para a luta dela tem uma resposta, não tem? Eu vou usar isso aqui. A profecia é a Bíblia que está na minha mão. A profecia está escrita. Sabe por que você não é profeta de Deus? Porque você não tem o costume de buscar e ler a palavra de Deus. Então você não é profeta. A culpa não é de Deus, não é sua. Porque se você tivesse costume e dedicação de aprender o que Deus quer para que você seja usado, você aprendia e seria profeta de Deus no lugar que você estivesse, no seu trabalho, na sua casa, na sua rua, porque a profecia estava no teu coração. Você não andava atrás de canela de fogo, de mentiroso, de embusteiro, não, que depois que te dá a profetada, te dá uma ferrada. Eu não encontro em lugar nenhum na minha Bíblia os profetas de Deus profetizando e depois tendo que receber dinheiro, receber presente, receber... Não, recebia muito era pé. Recebia muito era perseguição e morte. Mas os profetas de hoje é tudo atrás de dinheiro. Dons de discernir espírito. É a capacidade de discernir o mundo do Espírito, especialmente detectar a verdadeira fonte da circunstância ou motivo das pessoas. É um dom de você ver que o que está se manifestando ali não é de Deus. Como é que eu tenho discernimento? Quando eu conheço como é que age o Espírito Santo. Quando eu tenho intimidade com ele. Não é pelo cabo entrar ali voando que nem uma águia, sapateando, que eu vou mandar ele se aquietar e se retirar, porque o profeta da vez sou eu. Se quiser dar o voo da águia, vai dar lá na Serra do Maranguá. Porque eu não encontro nenhum profeta no Antigo Testamento nem no Novo fazendo essas marmotas. Mas Socorro lembra muito bem da irmã que entrava lá na porta da cama até o corpo machando. Rapaz, se ela fosse do exército, ela machava melhor que eu. Uma vez ela entrou puxando o pé lá de cima, batendo o pé no chão, pá, pá, pá. O honorato era outro sem futuro, ficou logo com medo. Grelou os olhos, não teve autoridade para poder repreender ela. Ela foi e botou a mão na cabeça daquele careca que era diácono. Antes de terminar o culto, tiveram que correr com ele para o hospital. Meu amigo, Paulo começa dizendo: não seja ignorante, para que você saiba que Espírito está se manifestando na sua frente. Para você ter cuidado quem é que vai botar a mão na tua cabeça. Porque crente anda para lá e para cá atrás desse negócio. Olha, imposição de mãos é transferência de poder. Seja poder de Deus ou poder de Satanás. Então, se você não tem discernimento, não deixe qualquer um botar a mão na sua cabeça, não, né? Porque o careca caiu para trás, faz que nada negado tem um socorreiro para o hospital. E ele era assim, da cor da cera, saiu bem vermelhinho, parecia um pimentão. Gente, isso não é brincadeira, não. Isso é algo sério.
Agora que vem variedade de línguas. Isso que os crentes gostam. Xipalapapá, palapapu, palapapá. É isso aí. Essa semana um pastor na internet veio e botou aí também uma babaquice, que isso não existia, que ele não tinha visto Jesus, nem Maria, nem ninguém falando em línguas. Aí o meu cunhado, que é católico, veio me perguntar. Eu digo, não, ele não viu. A Bíblia não diz que Jesus falou em língua, Maria falou em língua, mas só não diz, só não relata. Até porque o Espírito Santo estava no Senhor, ele era o Cristo. Agora, quando o Espírito desceu lá no cenáculo, em forma de línguas, de fogo, porque Jesus disse, eu vou, mas eu vou mandar o Espírito. E a partir daquele momento, homens foram usados com línguas dos anjos. Aleluia! Agora o pastorzinho lá não lê a Bíblia para ver que Paulo falava em língua e outros falavam em língua. Não fazia essa movimentação que o povo quer. Falar em línguas é uma evidência do Espírito Santo, amém? É uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Mas nem todo mundo, preste atenção no que eu vou dizer, nem todo mundo que fala em línguas estranhas é batizado com o Espírito Santo. Mas todo mundo que é batizado com o Espírito Santo, ele fala em línguas estranhas. Uma hora ou outra, Deus permite que ele fale. Por que é que eu digo que nem todo mundo que fala é batizado com o Espírito Santo? Porque virou moda dentro das igrejas. Acaba para querer ser espiritual, ele começa a repetir. Meu irmão, como é que está falando língua estranha? E você vê o cara que fala, o pregador, que ele só diz as 3 primeiras sílabas. Rebaxúria becanta. É o culto todinho. Rebaxúria becanta. Que língua estranha é essa? Ele decorou e ficou nisso. Não é que o pastor lá, amigo nosso, que ele só dizia essas 3, aí dizia, é um grito no final. Que arrumação é essa, meu irmão? Porque a Bíblia diz que lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo falou, a igreja compreendeu na sua própria língua. E Paulo vai dizer, olha, se não houver intérprete, se cale. Porque o falar em línguas é para abençoar a igreja. Não é para ter esse negócio todo mundo. Isso vira bagunça. E o nosso Deus não é Deus de bagunça. Aleluia. Interpretação de língua é o dom de transmitir a mensagem transracional. É aquele dom que a pessoa não entende o que o outro está falando, mas sabe o significado. Não é tradução de língua, não. Ele não está ali para traduzir nada. Ele está ali para interpretar aquilo que o Espírito Santo está passando para ele. Mas Paulo disse, se não tiver intérprete, se cale. Ore em línguas você e Deus. Porque o orar em línguas sozinho, individualmente, está abençoando o teu espírito, ligando o teu espírito com o Espírito Santo de Deus. Mas não há necessidade de ter 4, 5, 6 naquele alvoroço dentro da igreja. Gente, não é assim. O Espírito Santo não é Espírito Santo de bagunça. O Espírito Santo é educado. O profeta tem que aprender. Olha, o dom, ele é submisso ao profeta. Amém? Se você pode estar falando em línguas estranhas, mas você vê que mudou, você se cala. Mas tem gente que diz que eu não consigo, era fogo demais. Só for fogo estranho, meu irmão. Uma irmã nossa foi ali para uma vigília, a irmã pensou, parecia um chave, a noite todinha. Atrapalhou o culto, atrapalhou a pregação. Porque o pastor não era eu, senão eu tinha mandado ela sair voada. Irmãos, não é brincadeira não. Mas eu quero dizer a vocês, mantenha a ordem. Olha o que é que diz a Bíblia. Nas reuniões da igreja. Não permita
nenhuma língua que não seja interpretada. Tem que ter ordem nas coisas de Deus, tem que ter ordem no culto de Deus. Meu amigo, se não tem quem interprete, manda se calar. Mas não leva mal não, você está falando em língua que não tem ninguém para interpretar, você conversa com Deus baixinho lá na sua casa, porque você está atrapalhando o culto. Agora, se na hora que a irmã está falando, Deus levanta o irmão do lado e ele começa a interpretar, a igreja se cala. Amém? Amém. A igreja se cala. Vocês viram num vídeo que rodou aí na internet lá dos Gideões? Que o pastor estava lá naquela folga, pedindo dinheiro, que tinha que dar, que tinha que... Deus levantou um ancião, homem de Deus. Levantou falando e interpretando, que tem Deus dá esse dom. E mandou calar a boca e se converter. Ele não se calou não? Vocês viram o vídeo? Ele não é doido de continuar, porque ele sabia que era o Espírito Santo que estava falando. Meu amigo, quando você sente a presença, o som do Espírito Santo, você é mão jazureiro, meu amigo. Verdade. Agora, espírito de bagunça, meu irmão, um grito, outro faz igual a história do vendedor de peixe. O cara comprou um peixe aí, Luiz, de manhã todinha não conseguiu vender nem 1 quilo, aí vinha voltando para casa, né, ele estava vendo um culto, e ele ficou lá na porta da igreja, encostou os campos de peixe lá na porta da igreja, e estava lá em pé esperando que os irmãos saíssem para comprar o peixe dele, né? Aí o irmão começou a sapatear e tal, e começou a falar em língua e gritou, e o cara baixou! Ele disse, baixou não, ainda está de 12 conto, meu amigo. Irmãos, a gente brinca porque a gente está vendo essa balela acontecendo no meio do povo de Deus. E quando Paulo começa, ele começa dizendo, não sejais ignorantes. É o ignorante quem deixa sua vida ser conduzida por esses picaretas. Não permita que nenhuma declaração profética fique sem julgamento. Profeta que se levanta sem ser profeta de Deus é conhecido. Se ele não tem julgamento, manda ele se calar. Olha os profetas de hoje. Eita, meu irmão. Ó, Deus está me revelando. Eita. Aí começa. Deus está me dizendo que aqui desse lado tem uma irmã que está orando pelo marido dela deixar de beber cachaça. A maioria das irmãs tem um marido que é papudim mesmo. Deus está me revelando que vai abrir porta de emprego. Tem 4 desempregados, eu conto já aqui. Tem eu, tem um. Faz que nem um pastor que eu conheço. Pastor, ó, meu irmão, Deus está me dizendo que aqui tem uma pessoa assim, o pastor se levantou e disse, quem é? Não, quem é? Porque Deus não faz as coisas pela metade não, meu irmão. Se ele está dizendo, ele direciona. Quando é um homem de Deus, ele chega aqui e diz, olha, irmã, você, não é assim? Você. É assim, assim, assim. Ele vai, aqui tem. Que conversa é essa, rapaz? Que Deus é esse? Deus não é Deus de mentira não, de confusão, não é menino de recado não. Vocês cuidado com esse canela de fogo, cuidado com essas coisas nos montes, cuidado com esses locais de oração. Quando eu era novo convertido, eu fui para um local de oração aí, a igreja foi todinha. Saímos lá do Jota para vir aqui, era aqui no Industrial. Tapete de fogo a mulher. Mas o marido já não era crente, nós já tinha um embuste, mas eu era novo convertido. E começou o sapateado lá, o labacé. E a irmã olhando para mim, aí ela chamou o profeta.
O profeta entrou e eu olhei e digo, eu conheço o profeta. Fiquei olhando para o profeta não leu a Bíblia. Mas ele passou perto de mim, a Bíblia estava aberta nos provérbios. Mas o profeta saiu de um por um, entregando recado. Ó, Deus está dizendo, meu Deus, Deus está te dizendo, mas ele não leu nem a Bíblia. E eu com os olhos desse tamanho do profeta. Aí eu comecei a buscar e descobri quem era o profeta. O profeta era um baladeiro que bebia cachaça, mas eu não para americano. Quando eu vivia no mundo, nós bebia cachaça com sarrabu, igual o dia todo, ele e o gago, o vô. E o baladeira tinha cometido um homicídio e estava preso. Tinha sido solto, se converteu no presídio. Aí quando terminou, a irmã chegou e disse, você parece que não acredita muito nos mistérios. Eu digo, acredito, irmã, mas não é porque o profeta aí já foi muito usado para a minha vida. Eu digo, amém, que ele foi usado para a sua vida. Depois eu encontrei o profeta numa academia, que ele ia lá toda semana fazer oração e profetizar por dinheiro. Ela diz, ele só tem um probleminha, ele não se congrega, é um problemão. E outra coisa, ele mesmo se intitulou pastor, é um doido. Mas saía entregando recado, cuidado, meu irmão, com esses recados que estão entregando aí. Cuidado com essas heresias, com essa apostasia, com essa mentira. Cuidado com esse caicai em nome de Deus. Cuidado com quem anda impondo as mãos na tua cabeça, porque você não sabe nem quem é. Quer ver a ação de Deus na tua vida? Se dedica a orar e a buscar. Faz uma aliança com Deus. Lê a palavra de Deus. Quer ver acontecer os dons na tua vida? É Ele que vai te dar. Pede. A Bíblia diz, pede que Ele te dá os melhores dons. Tem uma vida santa com Deus, que tu não precisa de canela de fogo, de tapete de fogo, de pulo mortal, não. Tu precisa da unção do Espírito Santo que Deus tem preparado para a tua vida. Aleluia. Tu precisa do amor de Jesus Cristo na tua vida. Aleluia. Tu precisa da misericórdia dele cuidando da tua casa e da tua vida. Aleluia. E tu não precisa de ninguém para te levar no santo do santo, não. Deus te chamou para tu entrar e conversar com ele. Aleluia. Deus quer um particular contigo. Aleluia. Quando você nascer de novo, se transformar numa serva e no servo de Deus, filho de Deus, você não precisa de recado não. Já contei para vocês, um amigo meu chegou lá no nosso seminário, ficou preocupado, e eu digo, o que foi? Ele disse, não, porque o profeta ali no monte disse que o cara vai estuprar minha irmã. Eu estou pastorando ela direto, não tiro o revólver do quarto. Eu digo, rapaz, é mesmo, né? Vamos falar ali com a professora. A nossa professora era uma mulher de Deus, uma mulher cheia da unção. E quando ele contou para ela, sabe o que ela disse? Ela não sapateou, ela não rodopiou, ela disse, tenha vergonha, crente fajuto. Ele ficou com os olhos desse tamanho em cima da irmã. Que Deus é esse que tu serve? Que Ele não te fala o que está para acontecer na tua casa? Vai fazer fugir para os outros? Vai te converter, meu irmão. No instante ele murchou as orelhas. Ei, meu irmão, Deus quer falar contigo, amém? E o recado Ele tem que dar para você, através da palavra dEle. Ele não precisa de usar, Deus não é menino de recado não, bota isso na cabeça de vocês. Deus é Deus. Se você tem aliança com Ele, tem vida com Ele, Ele vai falar com você. Louvado seja o nome do Senhor, que essa palavra venha fazer morada, venha edificar a tua vida e venha fazer você crescer, amém?